mesmo que empiricamente, todas as pessoas sabem que há diferenças entre pessoas, setores, famílias marginalizadas e o conceito marginais. São coisas diferentes, mas com acolhimento do trânsito dos marginalizados para os marginais, com pouco movimento dos marginais para os marginalizados e depois para a superação da marginalidade. Antes de continuar, por favor, deem aqui likes, inscrevam-se no canal, comentem por relevância de participação, isso é educativo. Compartilhem os vídeos, ativem o sininho para receberem as novidades, sempre são diárias aqui, de terça a sábado, e observem o link do Pix que passa aqui embaixo, que é o e-mail domorvandil@gmail.com. Por favor, na medida da possibilidade, vocês contribuam com o nosso trabalho aqui, com a sobrevivência deste canal. A questão da marginalidade. Há imensos setores da sociedade humana, e em particular a da brasileira, em situação de marginalidade, que são caracterizadas pelos moradores e moradoras em condição de rua, de moradores e moradoras desterrados por causa das mudanças climáticas, o excesso de chuva para um lado, excesso de calor para outro, enchentes para um lado, incêndios por outro, acabam desalojando as pessoas que se sentem fora de suas casas, fora de seus cultivos familiares, fora de suas convivências culturais, por perderem tudo, se sentem em condição de marginalidade. As pessoas em lugares distantes, sem infraestrutura, sem transporte coletivo e até sem água e esgoto, sem água para abastecimento das casas e até sem energia elétrica, se encontram em situações de marginalidade. Somando tudo isto e mais um pouco, o índice de marginalidade ainda do povo brasileiro é altíssimo. Alguns dizem que muitos dos marginais acabam chegando nesse estágio pela desestruturação que a marginalidade econômica e social produz, gerando inclusive anomia, isto é, perda de referências, a perda de regras, a perda do senso de convivência, acabam resvalando para o abismo do marginalismo. Porém, eu mostrarei até o final desta nossa conversa que o que faz as pessoas serem marginais é mais complexo e mais abrangente do que parece. Vejamos alguns exemplos de marginais. Como é o caso do abusador. Seja ele um pai, seja ele um padrasto, seja ele um tio, seja ele um vizinho, seja ele quem for, que o abusar da pessoa, de uma criança até, de um adolescente, de uma mulher sem condições de defesa, que não admitiu consensualmente qualquer atividade sexual, se sente invadida e abusada, estuprada, portanto, não tem
este marginal não tem em consideração os sentimentos da pessoa, os direitos da pessoa, direitos humanos, direitos das mulheres, o direito ao seu próprio corpo, ao direito à privacidade, o direito à individualidade e seu poder próprio de decisão. No entanto, o marginal, mesmo que aparentemente viva em sociedade, viva em família, se torna nessa condição, demonstra ser dessa condição, por desconhecer tudo que diz respeito aos direitos da pessoa abusada. Isso é marginal. Aqueles outros que lá no meio da Amazônia, ou em qualquer lugar à beira de lagos, à beira de rios, derrubam árvores, além da ignorância que os determina, são dotados de tremenda má-fé e justificando que precisam ganhar o pão. E com esses crimes eles ganham muito mais do que o pão, porque vendem madeiras, assoreiam leitos de rios e de lagos, destroem a proteção vegetal, destroem tudo. Desrespeitam, portanto, esses marginais, desrespeitam as leis da natureza, desrespeitam os direitos das outras pessoas que na sociedade, no Estado brasileiro, não lhe concederam esta licença marginal para praticar a violência contra a natureza, produzindo desastres climáticos. Isso é marginal. Não obedece às leis do país, não obedece à Constituição, não leva em conta nenhum órgão de controle, de cuidado, violenta a tudo em busca de seu interesse pessoal. Os marginais também são muito egóticos, muito egoístas, estupidamente individualistas. Veem no máximo a sua grei, a sua laia, a sua gente, mas não veem a sociedade, não veem o país, não veem nada. E assim em toda parte, grupos inteiros, facções que se ocupam do Estado, dos recursos públicos, das instituições estatais e públicas, para violarem as leis, violarem as institucionalidades, violarem os direitos das pessoas em benefício próprio. Os marginais se colocam no centro do mundo e criam suas próprias leis, leis tão marginais quanto eles. Os marginais são violentos, são agressivos, são abusivos e egoístas. E assim qualquer exemplo que queira se dar no campo racial, por exemplo, os marginais que abusam ao debocharem, ao tentarem diminuir, ao tentarem agredir, cancelar negros e negras por causa das suas peles pretas, por causa dos seus cabelos especiais, por causa do que for. Sequer pensam nos direitos que essas pessoas têm num país de diversidade cultural, desrespeito inclusive às leis do país ao desrespeitarem uma pessoa por racismo de quem o faz. Os marginais também são racistas, são discriminatórios. Os marginais não respeitam as crianças, abusam das crianças, praticam maus tratos às crianças, porque os marginais não se lembram quando foram crianças, quanto eram frágeis, o quanto eram dependentes do afeto e dependentes da proteção social e estatal. Eles se esquecem de tudo isso. Os marginais são ignorantes do processo da evolução humana. Mas há marginais no Estado também.
marginais brutais, marginais intimidadores, e marginais prepotentes, tiranos, como é o caso de amplos setores das polícias civis e militares no Brasil. E disso dá testemunho uma instituição chamada Instituto Sou da Paz, sobre os crimes praticados pelas polícias militares e civis de São Paulo. Só para dar um exemplo de um lugar mais concentrado, um lugar mais representativo do Brasil, como é São Paulo, que diz que a taxa de mortalidade de pessoas negras pelas polícias civil e militar de São Paulo subiu 83%, guardem essa percentagem, 83% de janeiro a agosto deste ano de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado. Enquanto isso, a taxa entre pessoas brancas também aumentou, mas em uma proporção menor, de 59%. Portanto, até na violência, na truculência, na prepotência, na tirania, um setor do Estado, o braço armado do Estado que deveria ser para proteger os direitos e a segurança do povo civil, são discriminatórias. As proporções são discriminatórias. A violência é discriminatória. Os abusos são discriminatórios. Os abusos praticados pelo Estado através do seu braço armado são prepotentes, arrogantes e tiranos. Atiram nas pessoas sem lhes deixar defesa. Atiram nas pessoas quando elas são desprotegidas. Atiram nas pessoas em suas próprias casas, como aconteceu aqui em Goiânia, e eu já entrevistei aqui a professora Maria Ramos de Jesus, que depois, ela que é dirigente, é coordenadora do coletivo Mães pela Paz, testemunhou que um filho seu foi assassinado aqui em Goiânia pela polícia quando ele se encontrava com outros adolescentes brincando dentro de casa. Isto são ações de marginais. Mas estas ações, os abusos, os atropelos das leis humanas, conquistadas, compreendidas, conceituadas, sistematizadas para a defesa do ser humano, são atropeladas por outras leis que são criadas pelos marginais, que os leva a ser abusadores, que os leva a mudar cenários em nome da sua própria defesa, que os leva a mentir, que os leva a caluniar, que os leva a desvirtuar os fatos a seu favor, a favor da marginalia, das facções criminosas que agem também no Estado. Mas além disso, como eu dizia, essas atitudes marginais, elas se alimentam no próprio capitalismo, que por sua vez injeta ódio, discriminação nas indústrias de armamento, no comércio de armamento e de venenos para jogarem sobre os povos indefesos. É o que se vê, por exemplo, no sionismo praticado pelo governo de Israel ao atropelar com que direito? Com o direito que eles acham que eles têm. Mas em nome de quê? Em nome do que eles acham que é para eles o certo. Contra a humanidade, ao despejarem bombas e ao matarem irmãos e irmãs, mulheres e crianças, velhos e doentes, jovens e trabalhadores, na Palestina e no Líbano. Então, essas marginalidades violentas que existem nas orlas das nossas cidades, nossas sociedades periféricas, são alimentadas pelos atos marginais macropotentes, como este
Israel contra a Palestina, contra o Líbano, em nome do absurdo. Em nome do absurdo. Como pode um governo invadir outras fronteiras para matar os povos destas nações? Mas fazem em nome de uma lei que eles criaram, a lei do abuso, a lei do racismo, a lei da discriminação, a lei do cancelamento, a lei nazista de exterminação dos outros. Leis contra as leis internacionais. Leis contra uma certa e ainda invisível Constituição Mundial de proteção dos direitos humanos, dos direitos dos povos, dos direitos às nações, aos grupos nacionais se organizarem como bem entenderem em favor dos interesses e das propriedades desses povos, que são as suas terras, são o seu petróleo, são os outros minerais, são a sua água, as suas matas, etc. Então, o capitalismo em nível internacional, na sua forma imperialista e neoliberal, produz marginalidade em alta escala. Os comandos de forças poderosíssimas nos Estados Unidos, nós temos pessoas absolutamente psicopatas, loucas, enfurecidas, que têm sangue nos dentes e nos olhos, que empunham todos os dias as armas imaginárias para ativar as armas letais contra os povos indefesos. Então nós estamos diante da marginalidade internacional. Essa marginalidade marcada de terror, marcada de tirania, e impulsionada pela estupidez, esta marginalidade ameaça o mundo. E nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos nos colocar diante disso sem sacralizar, como alguns aqui no Brasil e no mundo fazem com relação ao sionismo, achando que ele é bíblico, achando porque leva o nome de Israel é bíblico. E não é. É ideologia nazi-fascista na destruição dos povos. Ou como os Estados Unidos, que se acham enviados de Deus para dar segurança ao mundo. Contra quem? Contra os outros povos. Que segurança é essa? Segurança que explode dentro das suas próprias fronteiras, contra o seu próprio povo, contra os seus próprios negros. E segurança é essa que extinguiu os seus indígenas. Segurança é essa que rebenta passo a passo o mínimo de democracia que esses povos nos Estados Unidos criaram para a sua mínima e civilizada convivência. Está aí. Nós vivemos num mundo marginal. Nós vivemos um mundo de absoluta marginalidade. A marginalidade perigosa. Marginalidade com suas armas voltadas contra nós. A marginalidade em busca da extinção, com os psicopatas na direção de tudo isso. Psicopatas ideológicos. Não falo aqui de problema mental, por respeito ao problema mental. Falo aqui aos psicopatas do ponto de vista ideológico, que politicamente agem com medo de perder os seus privilégios, de medo de não saber como viver egoisticamente depois que o imperialismo ruir totalmente e cair aos cacos, como aconteceu a outros impérios. O que fazer se somos cercados por marginais que nos ameaçam, sacudindo as nossas seguranças particulares, nos nossos condomínios, nas nossas casas, nossos apartamentos, nas nossas ruas, em toda parte? O que fazer? O que fazer vem da indicação contínua de que nós precisamos primeiro nos dar conta de que com o marginal não há como conversar sem poder. Marginal é ineducável se quem quer educá-lo não tem poder. Poder na frente a eles. Poder
frente à sua psicopatia, poder frente ao seu ódio, poder frente ao seu espírito cancelador. Então, e para conquistarmos o poder, temos que nos mobilizar. Então, temos um longo caminho a percorrer. É nesse ponto que sempre chegamos. Nós temos que nos mobilizar. E eu espero que vocês se cansem de ouvir eu reafirmar sempre ao final das reflexões de que é preciso nos mobilizar. E perguntem-me como. Comentem aqui e perguntem como nos organizar. Eu encontrei a forma da mobilização, a forma de organizar os nossos trabalhadores e trabalhadoras, de resgatá-los dos braços dos criminosos, dos ladrões que entorpecem, que despejam ópio nas mentes das pessoas, nas consciências das pessoas, fazendo com que elas se desprendam da sua realidade e esperem todos os dias e o seu amanhecer para que tudo de repente dê certo. Isto é fruto do ópio ideológico, do ópio dominante, do ópio manipulador, do ópio que vem dos marginais. Então, para expulsarmos essa toxicidade da nossa consciência, o ópio da nossa consciência, só passando pela mobilização. E eu faço já a minha parte, humilde que é, mas faço. E convido a quem se interessar por perguntar que caminho é esse para mobilizar, já que as eleições, por exemplo, não dão certo. As eleições, nesse contexto, neste molde, sob esse paradigma neoliberal, só acabam por resultar em mais marginalidade e violência contra nós. Então elas não são suficientes, elas não mobilizam, elas iludem, elas enganam. É preciso que avancemos muito mais por um processo mobilizador, constante, dinâmico, que avance, galgue mais e mais andares, mais e mais escadas, mais e mais degraus no processo da acumulação de forças para realmente, então, construirmos um poder que enfrente tudo isso e iniba definitivamente este mal gigantesco da marginalidade que nos cerca, que nos oprime, nos aperta, nos assusta, nos imobiliza, nos castra e nos intimida dia a dia. Denunciar isso e propor a saída para isso é profético e revolucionário. Podem crer nisso.